Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar do auxiliar administrativo. Então, o último tópico da nossa apostila, né? Além de ser o último tópico desse módulo, auxiliar administrativo 5, da apostila também. Amanhã na aula nós faremos uma revisão. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vendas. Né? Nós já falamos fizemos uma introdução ao departamento comercial, falamos sobre compras, sobre o marketing, agora é sobre as vendas que nós vamos falar um pouquinho. 8.3, que é o item lá da nossa apostila. Certamente, ao estudarem as estratégias de marketing que nós vimos, vocês confirmaram que a figura do cliente é essencial para o departamento comercial, assim como é e quem faz a ponte entre o marketing e as vendas. Então, podemos entretanto, dizer que a relação entre as vendas e o cliente é compreendido sobre outro ponto de vista. Se para o marketing o cliente é um grupo único, um conjunto de preferências gerais que devem ser satisfeitas para as vendas, e ele sempre será um consumidor a quem é preciso atender e persuadir de forma diferente. Tentem associar o marketing, né, que nós falamos na aula de ontem, à ideia de que o consumidor é um mercado a ser desenvolvido, ou seja, atraído e satisfeito. Mas pensem que para as vendas o mercado se constitui de cada consumidor individual, ou de cada organização, em que um e o outro têm características próprias e variadas, ou seja, quem vai fazer as vendas ou quem vai fazer as compras, com o marketing, cada um tem um olhar diferente, uma forma diferente. Deste modo, em vendas, né, que é o nosso tema, é sempre necessário aprofundar o contato com o cliente para fidelizá-lo sempre. Ou seja, então a gente tem que fidelizar esse contato com o cliente nas vendas, né? Para a gente ter fidelidade com ele nas próximas vendas que a gente for fazer para ele. Ou seja, ele é o comprador, ou seja, o consumidor. Então, é a nosso ponto de partida, né? Então, ali, a produção, os produtos existentes, as vendas, os benefícios obtidos pela satisfação do cliente, que é os fins, a partida e os fins. Vejam que para alcançar os fins, na perspectiva comercial, a venda tem tanta importância como o pós-venda, porque uma favorece a primeira, como o outro, a repetição ou a indicação de compra. Então, ou seja, é uma coisa tudo ligada com a outra, né? Então, não tem como fazer uma coisa sozinha. Então, por isso que a gente vem fazendo essa construção, ou seja, de compras, marketing e agora as vendas, né? Então, tem um ponto de partida e tem uma finalização de tudo isso, ou seja, de todos esses produtos. Então, esse também, quem quiser estar acompanhando, nós temos também lá na apostila, tá? Que é esse gráfico. A IDA, ou seja, a IDA é uma sigla, né? Então, a gente também tem lá na apostila, ou seja, chame a atenção, ou seja, o A é de atenção, de chamar a atenção do cliente. O I é interesse, ou seja, manter o interesse do cliente. O D, ou seja, desejo, desperta o desejo no cliente de obter esse produto. O A, ação. Provoque ação, faça com que o cliente adquira esse produto. Ou seja, a venda pessoal de tudo isso e o marketing de relacionamento são ferramentas eficientes da comunicação, que consiste no contato direto da organização com os clientes, o qual se concretiza pela ação dos vendedores. Uma afirmativa especial chamou a atenção dos aprendizes quando pensamos em vendas. Não há lugar para improviso. Na sequência, o palestrante enfatizou que o planejamento é ação mais segura que um vendedor pode realizar, ou seja,
O que o vendedor pode realizar de mais seguro é a própria ação, né, do vendedor. Pois ao projetar a venda e aplicar todas as técnicas de venda, ele estará levando a sério o cliente e os seus objetivos da cooperativa, né? Que nós estamos falando desse pedaço lá da nossa apostila. Mas como planejar uma venda? Um processo eficaz de vendas adota algumas etapas e compreende tanto o treinamento dos vendedores como informações prévias sobre a organização, o produto ou o cliente. Ou seja, esse processo de venda, quais são essas etapas, né, que nós temos para adotar? Então, olha lá. Prospecção e qualificação, pré-abordagem, demonstração, remoção dos objetos, fechamento e pós-venda. Ou seja, então, vendas e as suas etapas, né? Então, são todas essas as nossas etapas que nós temos ali das vendas, né? Então, são todas as vendas, ó. Prospecção, qualificação, pré-abordagem, demonstração, remoção das objeções, o fechamento e o pós-vendas, né? Então, esse pós-venda, além de tudo, esse é um dos mais importantes, ou seja, esse pós-venda que vai classificar a fidelização do cliente, ou seja, esse pós-venda é o mais importante de todos para a gente fidelizar os clientes, ou seja, que na próxima compra a gente vai continuar vendendo, fazendo as vendas para ele. Então, esse pós-venda são todas as etapas, ou seja, as mais importantes. Para aplicar as técnicas de venda, realiza 6 passos básicos. Então, quais será que são esses passos básicos? Então, essa parte também a gente tem na apostila, quem quiser estar acompanhando. Atualmente, as técnicas de venda comportamentais são as mais utilizadas, ou seja, dependendo do comportamento de cada ser humano. Elas reúnem uma série de conhecimento que se apoiam em estudos sobre o comportamento humano e a arte de vender, ou seja, do ser humano, tendo como parâmetro os resultados bem-sucedidos de vendedores de várias partes do mundo. Isso significa dizer que vender demanda conhecer o comportamento do cliente, suas atitudes, seus hábitos, as suas necessidades e intenções, ou seja, um processo decisório, etc., para então tomar a melhor atitude como vendedor e assim aplicar as técnicas de venda mais eficazes. Resumidamente, pode-se dizer que estão em questão os comportamentos do cliente, ou seja, que é preciso conhecer quais as características do vendedor, que é preciso adequar as atitudes do cliente, e para aplicar as técnicas de vendas, realize esses 6 passos, né? Esses 6 passos básicos que nós falaremos deles, ou seja, o primeiro, apresentação pessoal, segundo, sondagem, terceiro, apresentação do produto, quarto, tratamento de objeções, fechamento de venda e pós-vendas. Ou seja, a gente vai falar sobre cada um deles. A apresentação pessoal, ou seja, o asseio pessoal e o vestiário discreto são importantes, embora não suficiente. A postura equilibrada e flexível, ou seja, o entusiasmo, a boa comunicação com o cliente são indispensáveis para a condução de uma venda, pois deixam o contato, né, com o cliente mais agradável e evitam as barreiras que dificultam a continuidade dessa relação, ou seja, dessa apresentação pessoal. Então, até o modo da pessoa se vestir, a postura do vendedor, no caso, né, que nós estamos abordando sobre a venda. Então, tudo isso faz a diferença, no caso, nessa apresentação pessoal. Talvez, tem gente que fala, mas é preconceito. Não. Então,
É dessa forma que a gente aborda os clientes, ou seja, a principal, né? Os passos básicos é a apresentação pessoal.